Um jovem que desde criança já sabia o que era a aventura. Um quadrinho criado na década de 30 que influenciou as futuras gerações. Uma HQ que cresceu ao lado do personagem e do próprio leitor. Esse é o Príncipe Valente. Mas antes de falar dele, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like nesse vídeo para não esquecer depois e me segue nas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades. E agora sim, vamos para a origem. Hal Foster era um ilustrador na década de 30 que tinha um traço bastante realista, principalmente para a época. Então em pouco tempo foi contratado para desenhar algumas histórias em quadrinhos de um dos personagens mais famosos daquele tempo, o Tarzan. Mas Hal Foster não ficava entusiasmado com o roteiro e desejava fazer algo autoral na verdade. E pelo seu desenho já ser conhecido, despertou o interesse de um magnata do ramo de editora, o dono da King Features Syndicate. Assim, 2 anos de planejamento foram necessários e então, em 13 de fevereiro de 1937, Hal Foster publicou uma nova história semanal, feita em formas de tira no jornal dominical, batizada como Príncipe Valente nos Tempos do Rei Arthur, conhecido também só como Príncipe Valente. Com 13 anos, o jovem príncipe chamado Valente vê seu pai, o rei Aguar, ser deposto do trono. E em novas terras, ele vai crescendo em meio a aventuras, encontrando répteis perigosos, além de fantasias que despertam a sua curiosidade e consequentemente o levam a vários perigos. Valente vai crescendo com o tempo e chega a se tornar um cavaleiro da Távola Redonda do rei Arthur. Guerreiros e cavaleiros tornam-se seus rivais, assim como exércitos de vikings e hunos, além de combater seres místicos também como dragões e feiticeiras. Valente tem a sua espada cantante como companheira, a espada gêmea da própria Excalibur. Ele é aventureiro, com um profundo senso de justiça, é honrado e luta pela verdade e liberdade. Em suas viagens parte inclusive para outros continentes como a África e a América, onde chega a se casar e ter filhos. E mesmo sendo capaz, ele não tem interesse em comandar nações ou se tornar algum tipo de conquistador. Ele na verdade se torna um grande herói. O sucesso do Príncipe Valente foi imediato. Críticas e público adoravam aquelas tiras, tanto que o jornal onde eram publicadas acabou tendo as suas vendas elevadas a partir daí. E assim, desde 1937 até hoje, em 2019, o personagem não parou de receber novas histórias. O Príncipe Valente hoje é uma lenda viva que é mantida pelos sucessores de Hal Foster. A genialidade artística de Hal Foster foi o grande destaque e o que elevou essas histórias ao patamar que estão hoje, consideradas por muitos uma obra-prima dos quadrinhos. Se você parar para prestar atenção, a proporção dos desenhos de Foster desde a década de 30 eram baseados de forma detalhada em retratos realistas, com um desenho que para a época era inimaginável. Pode até ser considerado como responsável por inaugurar esse estilo de desenho mais realista nas histórias em quadrinhos. Mas não foi só a arte que fez o nome do Príncipe Valente. A história abordava uma temática histórico-fantástica, levando o protagonista a Camelot, o palco de muitas histórias contadas até hoje. Valente cresceu nas páginas dos jornais onde era publicado, amadureceu como pessoa e isso foi fazendo dele um herói melhor. Numa época em que HQs eram basicamente direcionadas ao público infantil, Hal Foster usou a sua criação para capturar esse público e amadurecê-lo ao longo da leitura. Algo que era impensável principalmente na época. Por isso, o herói da história era envolto numa atmosfera mágica arturiana, era juvenil, com batalhas épicas, mas aos poucos ia tocando em temas mais sérios e adultos, como por exemplo, mostrava a ignorância humana do período onde os avanços científicos eram considerados como magia, principalmente quando Valente usava a ciência para derrotar os seus inimigos.
Dessa forma, o fator humano do personagem se mesclava com o fator mágico que encantava os leitores, mostrando que o grande superpoder de Valente era, na verdade, a sua inteligência. Foster estudou detalhadamente o período histórico que apresentava, estudos de locais, de pessoas, de vestimentas, de atitudes e de tudo que era real foi colocado cuidadosamente nas suas tiras. Isso fez com que Valente parecesse ainda mais verdadeiro. É uma história sobre a vida, sobre o amadurecimento, sobre ser humano, sobre problemas cotidianos, tudo isso envolto num período histórico repleto de magia e fantasia. E reforçando, tudo isso feito na década de 30, nascido em 1937, antes mesmo do Superman surgir. Foi responsável por definir o futuro dos quadrinhos que vieram a partir daí. Então, por toda essa importância, pode ser sim considerado uma obra de arte. Com o tempo, o Príncipe Valente começou a ganhar destaque em outras mídias. Já recebeu 2 filmes em live action, um em 1954 e outro mais recente em 1997. Além de ter participação em algumas animações, mas dando destaque para sua série animada criada em 1991 chamada de The Legend of Prince Valiant. As tiras já foram compiladas em formatos de quadrinhos algumas vezes, mas a grande novidade é que a Planeta De Agostini está trazendo todas as histórias já publicadas do personagem para o Brasil agora, compiladas em formatos de HQ, com tamanho grande, com capa dura e um ótimo acabamento, até mesmo com o tecido. Vão ser 82 edições, sendo que cada volume traz por completo as histórias de um ano de publicação, ou seja, iniciando desde 1937 até as mais recentes que fecham o ano de 2018. As HQs trazem as cores originais da edição norte-americana, dando mais fidelidade à obra como o criador imaginou, além de trazer vários extras e comentários especializados. E como oferta de lançamento para assinatura, a Planeta De Agostini vai enviar os 3 primeiros volumes por R$ 39,98. Os envios 4 e 5 vão ter 50% de desconto e só a partir da 6ª edição o valor vai passar a ser R$ 44,99. O pagamento é feito por cartão de crédito, mas só é debitado o que está sendo enviado para você. E além disso, a Planeta De Agostini vai te enviando vários brindes ao longo da coleção. Mas se você decidir parar a sua assinatura, você pode fazer o cancelamento a qualquer momento. Então clica no primeiro link aqui na descrição para saber mais sobre essa coleção incrível e fazer a sua assinatura para não perder nenhuma edição desse personagem histórico e dessa obra de arte. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like nesse vídeo se você gostou e comenta se você já conhecia o Príncipe Valente e o que você achou dessa nova coleção. Me segue lá nas redes sociais, compartilha esse vídeo com seus amigos, muito obrigado, valeu e até mais.